Globo, junto com você por um sabor mais mineiro. Olá, boa tarde. Operação Lava Jato. A Polícia Federal investiga crimes na administração de rodovias federais no Paraná e prende o irmão do ex-governador do estado, Beto Richa, do PSDB. Uma operação conjunta contra crimes de roubo e latrocínio mobiliza mais de 3.000 policiais em 25 estados. Estados Unidos. O brasileiro preso por agredir a namorada paga fiança e deixa a cadeia. A vítima gravou uma discussão. Você acha que você é o homem da relação, mas isso não é, você é uma mulher, velho. Tem que aceitar isso. O presidente americano Donald Trump preside o Conselho de Segurança da ONU pela primeira vez e volta a atacar o Irã. E biólogos monitoram uma baleia que apareceu no rio Tâmisa, na Inglaterra. O Jornal Hoje está começando. Foi libertado ontem à noite, sob fiança, o jovem brasileiro suspeito de agredir violentamente a namorada, também brasileira, na cidade de Tampa, no estado americano da Flórida. A reportagem é da Iana Coimbra, de Belo Horizonte. Ele ficou me agredindo, me espancando durante vários minutos. E eu não sei, eu não consigo saber, mas ele me puxou pelo cabelo, ele batia minha cara no chão, ele me apertava, tentou me estrangular entre as pernas dele. Ele pegou uma garrafa de soro, ele bateu na minha cara e deixava o soro cair na minha boca enquanto eu estava presa entre as pernas dele. E eu não sabia o que fazer, porque ele era tão forte. Esse é o relato da estudante Melissa Gantz sobre a agressão que diz ter sofrido do namorado, Eric Bretz, nos Estados Unidos, onde moram. Os dois se conheceram em Belo Horizonte e estavam juntos há 3 meses. Nas redes sociais, Melissa denunciou as agressões sofridas no fim de semana, enquanto estava na casa do namorado na Flórida. Segundo ela, não foi a primeira vez. A estudante gravou o áudio de algumas brigas entre eles. Por que você é tão boa assim? Pare de fazer burrice, velho! Você tem noção mais nenhuma! Já te falei, velho! Para de ser burra! Você não aceita um homem que tem mais dominância que você. Isso você não aceita. Você acha que você é o homem da relação, mas isso não é, você é uma mulher, velho! Tem que aceitar isso, aceitar a sua realidade, velho! Melissa disse que as agressões começaram ainda no início do relacionamento, quando eles estavam no Brasil. Nos Estados Unidos, os episódios de violência aumentaram e ela chegou inclusive a registrar queixa 2 vezes contra o namorado na polícia norte-americana. A estudante contou que as brigas quase sempre eram por causa do celular e das redes sociais. Pedi pra você não tirar meu celular da minha mão daquele jeito. Eu pedi pra ver, você não deixou, velho. Vai. Eu deixei, eu só queria que você não tomasse minha mão. Quando eu pedi pra ver, você me dá. Sou seu namorado, velho. E eu pedi pra ver, se você tá pegando ele, você me dá, ué. Ele queria decidir quais fotos, quais comentários que poderiam estar lá. E depois ele começou a bloquear os meus amigos. Melissa republicou uma foto que ele tinha deletado e escreveu: "Eu peço que todas as mulheres possam ter força e coragem para terminar relacionamentos abusivos como o meu último." Eric foi preso domingo. Ontem ele pagou fiança de $60 mil, o que equivale a cerca de 250 liberdade, mas teve que entregar o passaporte e vai responder a processo nos Estados Unidos por violência doméstica, por estrangulamento e intimidação de vítima ou testemunha. Muita gente tem me apoiado, mas ao mesmo tempo eu fico triste que acontece tanto. São várias mulheres que comentam: eu já passei por isso, nossa, eu sei como é. Isso é tão triste de ver, mas eu acho que é muito importante compartilhar, de falar sobre isso também, né? Então, que isso possa ser usado para o bem de nós mulheres e é o mais importante. Nós tentamos falar com o Eric Bretz pelo telefone, mas ninguém atendeu. A família dele não quis se manifestar. A brutalidade revoltante dessa agressão que a gente viu veio a público, mas são mais de 600 casos de violência doméstica registrados por dia no Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, uma agressão a cada 2,5 minutos, fora todas as outras que nunca chegam a ser relatadas.
O ator e comediante americano Bill Cosby foi condenado a pelo menos 3 anos de prisão por agressão sexual. Ele pode ficar até 10 anos na cadeia. A audiência no tribunal foi ontem. Cosby, que foi uma das grandes estrelas da TV americana, saiu do prédio algemado. O juiz considerou o ator culpado de ter drogado e abusado sexualmente de Andrea Constant, 14 anos atrás. Cosby foi classificado como predador sexual violento, o que nos Estados Unidos significa ser incluído numa lista de criminosos sexuais. Ele terá que comparecer todo mês a uma sessão de aconselhamento pelo resto da vida. Uma baleia foi vista nadando no rio Tâmisa, na Inglaterra, a centenas de quilômetros do hábitat natural dela, que é o Oceano Ártico. Vamos falar ao vivo sobre isso com a correspondente Cecília Malan, que está acompanhando essa história intrigante e que chamou muita atenção aí na Inglaterra, né? Bom dia, Cecília. Boa tarde para você, aliás. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Olha, uma ONG de proteção aos animais diz que está monitorando o passeio da baleia, que já ganhou até apelido Benny. Neste momento, ela está indo para o estuário, ou seja, onde o rio desemboca no mar, naquela direção, o que já é um bom sinal. A baleia apareceu ontem aqui no rio Tâmisa, o mais longo da Inglaterra, causando a maior comoção. Os biólogos estão intrigados. Uma baleia beluga tem entre 4 e 6 metros normalmente. Como ela teria chegado tão perto do centro de Londres? É possível que Benny tenha seguido um cardume. Como os biólogos não sabem qual o estado de saúde dela, equipes de resgate estão de prontidão e embarcações que navegam pelo rio foram orientadas a manter distância. A última vez que uma baleia apareceu aqui no rio Tâmisa foi há 12 anos. Ela encalhou e não sobreviveu. Vamos torcer então para que Benny tenha um final feliz e consiga voltar para o mar. Doni. Estamos na torcida. Valeu, Cecília. Obrigado pelas informações. Aqui no Brasil, parou de chover em algumas regiões atingidas pelos temporais no Rio Grande do Sul. É hora de conversar sobre a previsão do tempo com a Eliana Marques. Salve, Eli, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. E essa chuva dá trégua ou não dá? Pois é, olha, ainda tem previsão de chuva lá no Rio Grande do Sul. Subiu para 24 o número de cidades gaúchas atingidas pelos últimos temporais. Na cidade de São Gabriel, as estradas ainda estão cheias de lama e a prefeitura disse que o tempo tem que firmar bem para começar os reparos. Por causa dessa situação, 850 alunos estão sem aulas há 3 dias. Hoje ainda tem previsão de chuva com risco de temporais em grande parte aqui do centro-sul do país, já entre parte do sudeste e do nordeste ao contrário. Tempo seco, umidade do ar baixa. O que tem de comum nessas áreas é o tempo abafado, Doni. E a temperatura sobe até quantos graus, mais ou menos, agora à tarde? Olha, no nordeste vai ali desde 30 graus de máxima em Salvador até 38 graus, pode chover fraco entre o litoral da Bahia e o da Paraíba. No sul também não está frio. Todas as capitais têm previsão de chuva, possibilidade de chuva ainda entre São Paulo, passando pelo sul do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, sul e oeste de Goiás, Mato Grosso, também aqui oeste do Tocantins e do Maranhão, até o Acre. Tá abafado nessas regiões também e somente em Goiânia e em Belo Horizonte não chove. Em São Paulo pode voltar a chover hoje, a chuva deve ir aumentando aqui nos próximos dias, enquanto a temperatura vai diminuindo. E no Rio, possibilidade de chuva hoje à noite. Amanhã e sexta-feira fica mais chuvoso. O Eli, aqueles alertas nossos de todo dia, tem hoje também? Tem hoje também. Vamos lá. O alerta ainda de chuva, o risco de temporais amanhã é maior nessas áreas aqui entre Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas e do Rio de Janeiro. Mas também pode chover forte no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, da região dos Lagos no Rio, passando pela região de Belo Horizonte, Mato Grosso e até Roraima. Em todas essas áreas aqui, já aviso que a previsão é de chuva até o fim dessa semana, Doni. Aviso dado. Valeu, Eli, obrigado. Até amanhã. Até. O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, deve ter alta ainda hoje do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele passou mal depois de cumprir a agenda de campanha ontem, no Rio de Janeiro. Ciro Gomes deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, no fim da tarde. Segundo o boletim médico divulgado hoje de manhã, o candidato do PDT apresentou um quadro de sangramento urinário espontâneo.
Ele foi diagnosticado com uma hiperplasia prostática benigna, um crescimento benigno da próstata comum entre os homens com 60 anos de idade ou mais. O sangramento foi causado pelo rompimento de alguns vasos sanguíneos da próstata, que liberaram sangue na urina. Nestes casos, o procedimento mais comum é uma raspagem da próstata pelo canal da uretra, que aumenta o espaço para a passagem da urina. Mas a recuperação exige mais tempo de repouso. A equipe optou, então, por um procedimento de cauterização, que é menos agressivo que a raspagem. A cauterização é realizada por meio de um catéter, que entra pelo canal da urina, a uretra. Os médicos queimaram os vasos que haviam se rompido e, assim, interromperam o vazamento de sangue. Ainda de acordo com o boletim, Ciro está bem e deverá receber alta ainda hoje, caso mantida a boa situação clínica. O hospital diz ainda que no futuro podem ser necessárias novas avaliações para se evitar repetição de episódios semelhantes. Vamos ver agora as agendas dos outros candidatos à presidência. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha em Santo André, no ABC Paulista. Geraldo Alckmin participou de uma caminhada com lideranças do ABC Paulista e eleitores. Ele disse que São Paulo teve, em agosto, 232 homicídios, o menor número desde 2002, e que ele vai levar essa política de segurança para o resto do Brasil. Alckmin também prometeu reduzir impostos para gerar empregos. A indústria está super tributada. Ela tem 11% do PIB e paga 36% da carga tributária. Então nós vamos desonerar o setor produtivo, que é o que o mundo está fazendo. Então nós vamos reduzir o imposto sobre o setor produtivo e compensar na tributação de dividendos. Tudo isso para focar no emprego e fazer a indústria crescer. O candidato Fernando Haddad, do PT, fez campanha de manhã em São Paulo. Fernando Haddad se reuniu com representantes do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e da Rede Nacional Primeira Infância. Ele se comprometeu a buscar uma série de melhorias, como superação da pobreza, redução da violência, garantias de saúde e assegurar o direito de crianças e adolescentes à educação. O ensino médio ele vai receber reforço federal. Nós vamos passar por um processo de federalização do problema. Como? Puxando para a mesa do presidente da República o apoio das escolas federais de ensino médio às escolas estaduais de baixo desempenho. Tudo que é mantido com dinheiro federal vai ter que fazer convênio para melhorar o desempenho dos alunos de ensino médio, para mantê-los na escola, cobrar a frequência, mas cobrar, sobretudo, desempenho escolar. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o boletim médico, Jair Bolsonaro está com boa evolução clínica, não tem dor nem sinais de infecção. O hospital informou ainda que ele está caminhando e fazendo exercícios respiratórios de fortalecimento muscular. Do quarto do hospital, o candidato publicou a seguinte mensagem: queremos resgatar os valores perdidos há muito e retirar o Brasil da lama de violência e corrupção que o colocaram. Nosso país não aguenta mais 4 anos do que nos governa há décadas. Vamos dar o primeiro passo para resgatar nossa pátria. Em outra postagem, disse que enquanto insistem em falácias, rótulos e na fixação pela palavra ditadura, são mais de 14 milhões de desempregados, cidadãos reféns em suas próprias casas, 60 mil homicídios e 50 mil mulheres estupradas por ano. É disso que o povo quer saber. É urgente, é daqui para frente. A candidata da Rede, Marina Silva, não teve compromissos de campanha na manhã de hoje, segundo sua assessoria. Guilherme Boulos do PSOL não teve compromissos de campanha durante a manhã. Ontem, o candidato participou de uma sabatina promovida pelo Centro Acadêmico do Curso de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. Por 1 hora, Guilherme Boulos respondeu a perguntas de estudantes e professores. Ele prometeu, se eleito, revogar o teto de gastos para não limitar os investimentos em educação e saúde. Disse ainda que entre as suas propostas está a de expandir as universidades públicas. A universidade pública é aquela que, além do ensino, tem pesquisa, tem ciência, tem tecnologia e tem inovação. Vamos expandir o programa de cotas e permanência estudantil. Só para que se tenha um exemplo. Apenas a tributação de lucro e dividendo, que é cobrar imposto sobre o dinheiro que a empresa paga para o grande acionista, daria por ano 60 bilhões de reais. Isso
dá para criar 1.200.000 novas vagas na universidade pública. A melhor maneira de democratizar a universidade pública é investir na escola pública para que os mais pobres possam entrar e ter acesso à universidade pública. Ciro Gomes, do PDT, não teve atividade de campanha hoje de manhã, porque ainda está internado no hospital em São Paulo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do inquérito que investiga o presidente Michel Temer por supostos repasses da Odebrecht ao MDB. Para a Polícia Federal, há indícios de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro por parte do presidente. Mas a procuradora alegou que a Constituição impede que o presidente responda por fatos ocorridos antes do mandato. Com isso, nessa investigação, Raquel Dodge não vai denunciar Temer enquanto ele for presidente. Se o Supremo acolher a suspensão, o inquérito será retomado quando Temer deixar a presidência. Michel Temer sempre negou envolvimento nos supostos repasses. Raquel Dodge também pediu que as suspeitas sobre os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, ambos do MDB, sejam remetidas à Justiça Federal do Distrito Federal, para que o Ministério Público decida como proceder. Os dois são investigados no mesmo inquérito. 6 suspeitos de tentar roubar um avião de transporte de valores foram mortos hoje por policiais no aeroporto da cidade de Salgueiro, a 500 quilômetros do Recife. Segundo a polícia, os mortos faziam parte de uma quadrilha que há 3 anos assaltava bancos e carros fortes no Nordeste. Outros assaltantes estariam foragidos e estão sendo procurados. Na ação de hoje, foram apreendidos fuzis e uma metralhadora. Que Brasil você quer para o futuro? A gente começa hoje com a mensagem do Fernando de Tumirim, Minas Gerais. Meu nome é Fernando, eu falo aqui de Tumirim, sul de Minas Gerais, e eu quero um Brasil administrado com mais carinho e respeito pelos nossos políticos. O povo brasileiro merece isso. Eu sou o Gustavo de Santa Salete, interior de São Paulo, e o Brasil que eu quero para o futuro é um país que os políticos sejam menos corruptos e incentive mais os caminhoneiros. Meu nome é Matheus Lourenço, faz de Colorado do Oeste, Rondônia. O Brasil que eu quero, mais educação, mais segurança, mais trabalhos para as pessoas. Sou Manuel Antônio Arruda Matos, Feira Norte do Maranhão. O que eu quero é um Brasil que todos os gestores de cada município façam o que está acontecendo aqui. Meu nome é Marcelo Lopes, sou de Serra Azul de Minas. E o Brasil que eu quero para o nosso futuro é um Brasil sem corrupção, sem violência e que os nossos políticos façam mais para os nossos brasileiros. Meu nome é Rogério, falo aqui da cidade de Alvinlândia. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais quadra de esportes, mais centros de lazer para que nossas crianças não precisem ficar jogando na rua com o perigo de ser atropelado por carros que passam aqui em altas direções. Eu me chamo Elinaldo, sou de aqui de Amaralina, Goiás. Estou em frente à igreja, cartão postal da cidade. E o Brasil que eu quero para mim é um Brasil com mais respeito, mais dignidade, um Brasil que valoriza o seu salário, um Brasil que dá mais oportunidade para os pequenos produtores. Esse é o Brasil que eu quero. Sou professora Janete e falo de Braga, Rio Grande do Sul. E o que nós queremos para o futuro do nosso Brasil é incentivo ao esporte, saúde e educação. Esse é o Brasil brasileiro! Bacana esse coro. O Matheus de Colorado do Oeste pediu mais trabalho. O Brasil hoje tem quase 13 milhões de desempregados e também o maior número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar trabalho desde que o IBGE começou a fazer essa pesquisa há 6 anos. Todos os vídeos do Brasil que eu quero estão no Globoplay, no nosso site, e você sabe também em g1.com.br/Brasil que eu quero. Em 10 anos, o número de pessoas formadas em cursos relacionados à construção civil aumentou quase 14 vezes. Mas a Confederação Nacional da Indústria diz que a qualidade dos cursos não está de acordo com o mercado. A reportagem é da Zileide Silva. No início dos anos 2000, a engenharia foi considerada a profissão do futuro. Crescimento econômico, obras exigiam cada vez mais esses profissionais. Só na última década, o número de formandos nas áreas de engenharia, produção e construção aumentou quase 14 vezes. Em 2007, 10 mil estudantes concluíram os cursos de engenharia e arquitetura.
No ano passado, esse número subiu para 138.500. E espaço para crescer ainda mais não falta. Em 2014, Rússia e Áustria tinham mais de 20 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Portugal e Chile, cerca de 16. O Brasil, menos de 5. Os números são impressionantes, mas a Confederação Nacional da Indústria destaca alguns problemas. Além de o Brasil precisar de mais engenheiros, os que se formam saem muito verdes das faculdades, porque os currículos, segundo a CNI, são distantes da realidade do mercado. A CNI defende o fortalecimento e a modernização do ensino de engenharia no Brasil. Se a gente não for capaz de preparar as pessoas com competências, com habilidades, com conteúdo técnico para enfrentar os desafios das tecnologias disruptivas que já estão nos impactando, vai ser cada vez mais difícil a gente se tornar um país inovador e competitivo. Uma realidade que o Arthur está pronto para enfrentar. 22 anos, no último ano de engenharia civil, já fazendo estágio na área, ele está preparado para se adequar a esse novo mundo. O que a gente precisa é ser cada vez mais versátil e identificar onde o mercado precisa de um engenheiro e se adequar àquela situação. Morreu hoje de manhã no Rio o cantor e compositor Tito Maddi. Todos os cantores. Tito Maddi era filho de imigrantes árabes e nasceu em Pirajuí, estado de São Paulo. Considerado um mestre do samba-canção, ele teve grande destaque nos anos de ouro da bossa nova. Quisera compreender por que parte. Compôs músicas românticas de sucesso e também foi uma referência para Roberto Carlos, João Gilberto e Wilson Simonal. Tito Maddi tinha 89 anos, estava internado há 12 dias com pneumonia e morreu de falência de múltiplos órgãos num hospital do Rio. Ele deixa 2 filhos e 4 Em uma nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal prendeu hoje mais 15 pessoas. A operação investiga um esquema de corrupção ligado às concessionárias de rodovias do Paraná. Funcionários públicos e políticos teriam recebido propina por quase 20 anos. A reportagem é da Dulcineia Novaes. Os mandados judiciais foram cumpridos no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os presos está o ex-secretário de Infraestrutura, Pepe Richa, irmão do ex-governador e candidato ao Senado, Beto Richa, do PSDB.
As 6 concessionárias, alvo da operação, administram 2.500 quilômetros de estradas no Paraná. Segundo os investigadores, foram identificados 2 esquemas de pagamentos de propinas que somam 50 milhões de reais, em valores não atualizados. Um deles, e que começou em 1999, era intermediado pela ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. As concessionárias pagavam propina todo mês a agentes públicos do e em espécie. Foi investigado esse esquema que inicia-se no governo Jaime Lerner, passa pelo Roberto Requião e continua no governador Beto Richa. Em relação aos outros governos, também deve ser aprofundada a investigação para saber a extensão da consciência dos ex-governadores. Jaime Lerner governou o Paraná de 95 a 2003. Requião, do MDB, é senador, candidato à reeleição e governou o Paraná por 3 mandatos. Beto Richa, do PSDB, deixou o governo em abril para se candidatar ao Senado. João Quiminazo Neto, diretor regional da ABCR, preso hoje, é apontado pelo Ministério Público como operador do esquema. Os procuradores dizem que os operadores financeiros simulavam ou superfaturavam prestação de serviços e emitiam notas frias para pagar propina. E que mesmo os custos de obras não realizadas eram incluídos na tarifa de pedágio. O valor do pedágio no Paraná é um dos mais altos do país. Luiz Abi Anton, primo do ex-governador Beto Richa, era um dos alvos da operação, mas não foi preso porque está fora do país. Em nota, a defesa dele disse que viu com surpresa o nome do cliente entre os investigados. A defesa de Pepe Richa disse que ele nunca foi chamado para prestar esclarecimentos sobre essa investigação e que confia que a inocência dele será provada. Beto Richa disse por nota que nunca foi condescendente com desvios de qualquer natureza e que é o maior interessado na investigação. Roberto Requião disse que denuncia a corrupção no pedágio desde que ele foi criado e que, infelizmente, os corruptos só foram presos quase 20 anos depois. O advogado do ex-governador Jaime Lerner disse por telefone que os procuradores, quando se referem ao ex-governador, não sabem o que estão falando. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, e a Secretaria de Infraestrutura e Logística afirmaram por nota que estão colaborando e que não toleram práticas de corrupção. O governo do Paraná afirmou que já informou as concessionárias de que não vai renovar os contratos. A ABCR disse que ainda não teve acesso ao processo, mas que está fornecendo toda a informação necessária. A AGEPAR falou que as denúncias se referem a condutas individuais e não podem ser consideradas como elemento que comprometa o trabalho da agência enquanto reguladora. Nós não conseguimos falar com a defesa de João Quiminazo Neto. A Polícia Civil está fazendo hoje uma operação coordenada com o governo federal em quase todo o país. O alvo são suspeitos de vários crimes. Ainda era cedo quando aconteceram as primeiras prisões. Logo, as delegacias começaram a receber os suspeitos de envolvimento com homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, tráfico de drogas e assalto. A Operação Midas está ocorrendo em 25 estados e no Distrito Federal. Apenas o Amazonas ficou de fora. Participam mais de 3.000 policiais. De acordo com o Ministério da Segurança Pública, que coordenou a operação, 333 pessoas foram presas. A polícia também apreendeu drogas, armas e telefones celulares. O Ministério da Segurança Pública disse que a operação não foi realizada no Amazonas por questões operacionais, já que o comando da Polícia Civil do Estado foi trocado. O Profissão Repórter de hoje registrou as carências, as polêmicas e as tensões em 2 áreas indígenas na fronteira do Brasil. Um conflito por terras no Mato Grosso do Sul. Recua! Falou que de nós que nós estamos roubando esses coisas dele de lá. Não tem lugar de eu plantar. Quando voltamos, eles não deixaram a gente entrar. Você já pensou você voltar para tua casa e você ser impedido de entrar? Um flagrante entre índios do Amazonas. Uma guarda comunitária tenta combater o alcoolismo e é acusada de abusos. Aqui não damos comida para ele não. Nem água, nem comida.
E a guarda gera insatisfação vigiando os costumes da aldeia. Nunca matei ninguém, nunca usei droga, nunca vou fazer na minha vida. Tô me divertindo, isso é o que eu quero. Depois do futebol, o Profissão Repórter. Você vai ver a seguir: Donald Trump preside o Conselho de Segurança da ONU e volta a atacar o Irã. A gente volta já. Atenção, aposentado, pensionista e servidor público. Está negativado? A Crefisa tem dinheiro para você. Ligue agora ou vá até uma Crefisa e confira. Tenha dinheiro na mão. Contrate também pelo site ou aplicativo. Crefisa, sempre ao seu lado. Ibope e Datafolha confirmam. Geraldo Alckmin derrota o PT no segundo turno. Bolsonaro perde para Haddad. Com a proposta de pobre pagar mais imposto do que rico, a rejeição a Bolsonaro continua a aumentar. A eleição não acaba no primeiro turno, nem ele vence o PT no segundo. Se você realmente não quer que o PT volte, agora seu voto é Geraldo. Tá na hora de acordar. Para derrotar o PT, não é com o Bolsonaro. É com Geraldo 45. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Eu vou morrer sozinho se eu continuar nesse caminho. 748 milhões de pessoas no mundo ainda não têm acesso à água potável. 99% das riquezas estão concentradas em 1% da população. 193 países se comprometeram junto à ONU para um amanhã melhor e mais humano. Nós podemos ser a geração que vai mudar o rumo de todas as outras. Um plano com 17 objetivos até 2030. Acesse geraçãodoamanhã.globo.com e veja o que você pode fazer pelo mundo. No Terra de Minas, deste fim de semana, o primeiro programa especial sobre a região de Conceição do Mato Dentro. A gente visitou a cidade e acompanhou o trabalho de reforma da matriz de Nossa Senhora da Conceição. Você vai conhecer os moradores que fazem parte da história da igreja. E ainda a rotina de uma fazenda que produz queijo. Vamos ensinar a receita de uma broa de fubá. Então não vai perder, o nosso encontro é neste sábado às 14h, logo depois do Jornal Hoje. Até lá! Fábio Xerém, senador, 1, 2, 3. Pessoal, eu sou Fábio Xerém, candidato a senador. Estou aqui com o nosso futuro presidente Ciro Gomes e nós vamos ajudar a tirar o nome de 6 milhões de mineiros do SPC. E com isso, fazer a economia de Minas voltar a crescer e gerar empregos. Se eleito, vou precisar do meu amigo Xerém no Senado. Vote 1, 2, 3, vote Xerém. Federal é Fábio Xerém. Cris e Alain chegam em Rosa Branca. Aposto que trouxe esse turrão pela orelha, né? Só por isso já gostei de você. Mas enquanto ele evita olhar para trás... Alain, eu posso dar uma palavrinha com você? Alain. Ela tem um surpreendente encontro com o passado. Eu andei por essas ruas, tudo, eu já vi isso antes. Hoje... Júlia Castelo. Segundo capítulo de Espelho da Vida. Hoje é o segundo dia de debates da Assembleia Geral da ONU e teve reunião do Conselho de Segurança, que foi presidida pela primeira vez por Donald Trump. Vamos falar com o correspondente Fábio Turci, que está por lá, em Nova York, acompanhando de perto todas essas movimentações. Salve, Turci, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todos. A gente está aqui num dos corredores da sede da ONU, o plenário, onde está sendo realizada agora a sessão do Conselho de Segurança. Fica ali atrás, a gente estava ali dentro até agora há pouco e saiu para conversar com vocês. Bom, é a primeira vez que Trump preside uma sessão do Conselho de Segurança e logo na abertura ele acusou a China de tentar interferir nas eleições americanas desse ano. Em novembro, os americanos vão votar para deputados e senadores. É uma eleição que interessa a Trump, porque ele quer manter a maioria que tem na Câmara e no Senado. E Trump afirmou aqui que a China tenta interferir nessas eleições porque ele está enfrentando as práticas comerciais da China e iniciou uma guerra comercial contra aquele país. A China se defendeu, disse que isso não é verdade, que não tenta interferir nas eleições americanas deste ano. Agora, o tema principal dessa reunião do Conselho de Segurança é o Irã. Para a gente lembrar, em 2015, ainda durante o governo de Barack Obama, os Estados Unidos e outros países assinaram um acordo com o Irã para tentar frear o programa nuclear iraniano.
Esse ano, Trump retirou os Estados Unidos desse acordo porque acha que as regras não são rigorosas o suficiente. Agora, o acordo continua valendo, os outros países signatários estão fiéis a ele e Trump tenta conseguir mais apoio internacional à pressão que ele quer exercer sobre o Irã. Trump afirmou aqui hoje, durante essa sessão, que o Irã é o maior patrocinador de terrorismo no mundo. O presidente da França, Emmanuel Macron, que também participa aqui dessa sessão, lembrou que inspetores internacionais estão atestando que o Irã está cumprindo a parte dele no acordo. A primeira-ministra britânica, Theresa May, que também participa, defendeu também mais pressão sobre o Irã, mas afirmou que a melhor forma de conseguir isso é mantendo o atual acordo nuclear em vigor. E antes dessa sessão, Trump teve um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aqui na ONU também. E foi a primeira vez que Trump defendeu claramente a chamada solução de 2 estados para o conflito entre israelenses e palestinos. Ou seja, a ideia de que não é possível haver paz entre esses 2 povos sem que os 2 tenham seus estados. O Estado palestino não existe até hoje. Doni. Fábio Turci, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí na ONU. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que começa mais cedo, às 8 da noite. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e até amanhã.